Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu me apresento diante de Ti com ações de graças, me humilho na Tua presença. Peço, Senhor Deus, que Tu ouça a minha oração, que Tu incline os Teus ouvidos ao meu clamor, que Tu tenha compaixão, misericórdia, que Tu haja com benevolência, que a Tua graça nos alcance nesse dia, que possamos receber porção dobrada do Teu Espírito, da Tua santa presença nas nossas vidas, nos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Estes versículos já foram trabalhados, já tem vídeo no canal sobre eles. Inclusive, há uma playlist sobre o tema ansiedade. Paulo está falando que nós devemos nos apresentar diante de Deus com as nossas petições, orações e súplicas, com ações de graças. Ele está dizendo que nós devemos contar, falar, orar a Deus, chegar à presença de Deus. Sabemos que a oração cura o nosso coração. Se estamos com medo, depois de uma oração, nos sentimos corajosos e fortalecidos. Se estamos com dúvida, recebemos uma palavra, uma direção, uma convicção da parte de Deus. Se estamos tristes, o Espírito Santo nos consola. Enfim, as nossas necessidades são supridas na presença de Deus. E hoje eu quero refletir sobre essa expressão, diante de Deus. Que em algumas traduções pode ser interpretada como a própria presença de Deus. Quando nos apresentamos a Deus, quando chegamos diante de Deus, estamos chegando na presença dele, diante do Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus terrível, temível, tremendo, todo-poderoso, onipotente, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Mas Ele também é o nosso Pai. Podemos chegar confiadamente na presença do nosso Pai. Podemos estar diante de Deus porque Ele é o nosso Pai.
E ele diz que quando nós chegarmos a ele, quando estivermos diante dele, na sua presença, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e ele, que é o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará, nos ouvirá, nos atenderá, nos acolherá, cuidará de nós. Estaremos seguros na presença do Pai, diante de Deus. A palavra diz que quando nós chegamos diante de Deus, nós desfrutamos da intimidade. Ficamos a sós com o nosso Deus. E estar na presença de Deus é um privilégio, porque a intimidade de Deus é para aqueles que o buscam, para aqueles que são dele, que o conhecem. Deus busca, procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que chegar adorando, louvando, glorificando, agradecendo, nos humilhando, entendendo a santidade de Deus. Ele nos convida a participar da sua santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Estar diante de Deus significa estar diante da sua santidade. Significa estarmos em adoração, em espírito. Adoramos em espírito e em verdade. Deus busca, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que significa estar diante de Deus. Significa que nós estamos na presença do Deus Altíssimo, do Deus soberano. Isso não pode ser algo banal, algo corriqueiro. Tem que ser algo intenso, verdadeiro, significativo. Estar na presença de Deus significa que nós estamos iluminados pelo próprio Deus, por aquele que é sol e escudo, pelo sol da justiça. A glória de Deus resplandece quando nós chegamos perto dele. Devemos aprender a andar nessa luz. E quando nós andamos na luz, andamos iluminados, nós não queremos mais andar em trevas. Porque nas trevas a gente não vê nada. Nas trevas a gente tropeça. Nas trevas não há espaço para beleza, só para escuridão. Então, estar diante de Deus significa estarmos na luz de Deus. Devemos entrar na presença de Deus com ações de graças. Sim, o texto fala que nós devemos pedir, devemos orar, devemos suplicar, mas não podemos esquecer de agradecer. Começa agradecendo, louvando, glorificando, exaltando. Os justos viverão, comerão e se alegrarão. Viverão da ideia de continuidade, de processo, de algo que cresce, que aumenta, que prospera. Estar na presença de Deus, andar na presença de Deus, significa que nós viveremos, nos alimentaremos, nos alegraremos por estarmos diante
de Deus. Isso me lembra aquela passagem maravilhosa que é descrita em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Estavam tristes, entristecidos, desanimados. Eu faço ideia do que eles sentiam. E Jesus viu e se aproximou deles. Olha que coisa linda! Jesus viu aqueles discípulos que estavam enfraquecidos pela dor, pela tristeza, pela morte do seu mestre, do seu Senhor, do seu Salvador. Todos os acontecimentos daquele final de semana. E Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles, lado a lado, conversando, falando, ouvindo. E tem uma parte que Jesus pergunta para eles por que eles estavam assim, o que tinha acontecido. E um dos discípulos, sem reconhecer Jesus, começou a falar de Jesus para Jesus, dizendo que Jesus havia sido, ele foi um profeta poderoso, poderoso em obras e palavras. E olha a expressão, diante de Deus. Significa que esses discípulos viam que Jesus andava na presença de Deus, que Jesus andava diante de Deus e que Jesus era poderoso em obras e palavras diante do povo. Jesus deu um testemunho, ele viu, ele vivenciou quem era Jesus, mas ele acreditou que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha perdido, que Jesus tinha fracassado e por isso eles estavam tristes. E eles seguiram caminhando, conversando, e aí Jesus meio que se despede, meio que se afasta, dá a ideia de que vai numa direção. E eles insistem. Fica conosco, continua conosco. E convidam Jesus para entrar. E convidam Jesus para comer com eles. Olha o que eu falei lá no início, a intimidade, estar junto, estar a sós, estar unido. Isso é estar diante de Deus, é estar com Deus. E aí vem aquela passagem maravilhosa, aquele versículo maravilhoso, que no partir do pão, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram que aquele viajante, aquele amigo, era o próprio Senhor Jesus. O Jesus ressurreto, o Jesus glorificado, o amado da alma deles. Então, o que eu aprendo aqui? Que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós agradecemos, quando nós recebemos o pão, quando nós partimos o pão, quando a palavra de Deus nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, quando ela entra no nosso coração, no nosso espírito, os nossos olhos, os nossos ouvidos são abertos. E eles reconhecem, dizendo assim, por isso que o nosso coração ardia, o nosso coração estava ardendo o tempo todo em que nós estávamos com ele. E diz o texto que era uma distância de 10, 12 quilômetros. É uma caminhada bem legal, hein? Pra tu estar com uma pessoa conversando. Aí depois tu convida aquela pessoa pra tua casa e tu vai comer com ela. Isso é estar diante de Deus. Isso é intimidade. Isso é passar tempo com Deus. Temos que buscar no nosso dia a dia, no dia de hoje, estarmos diante de Deus. Não só para pedir, não só para suplicar, mas para agradecer e para comer do pão, para partir do pão,
para receber deste alimento eterno, dessa presença que nos sustenta. Então, os olhos foram abertos, seus ouvidos, seu entendimento, seu coração, eles foram confortados, consolados. É isso que acontece quando estamos na presença de Deus. Outra história bíblica, outro personagem bíblico que ilustra estar na presença de Deus, estar diante de Deus, Jacó. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. E essa luta lhe trouxe um ferimento na coxa e a mudança do seu nome. Houve uma mudança de rota. Ele lutou com Deus. E essa experiência foi conhecida como Peniel, porque Jacó esteve diante de Deus, face a face. E ele viu a Deus e ele não morreu. Ao contrário, ele foi chamado de príncipe, prevaleceu, venceu. Então, o que a gente aprende aqui? Para vencer, para prevalecer, para sermos ungidos, para sermos honrados como príncipes e princesas, nós temos que estar na presença de Deus, face a face. Não teremos a nossa ansiedade curada, não seremos livres da nossa ansiedade, da nossa dor, da nossa angústia, se nós não olharmos face a face a Deus, para Deus, se nós não estivermos diante do Deus vivo. Se a nossa luz brilhar, a luz de Jesus brilhar na nossa face, assim como Moisés que falava com Deus e o seu rosto brilhava, resplandecia. Quando nós estivermos diante de Deus, na presença de Deus, a nossa luz vai brilhar. E ela vai brilhar porque nós estivemos com Deus. O nosso coração ardia porque nós estávamos com Deus. E essa luz também vai brilhar e iluminar as pessoas que estão conosco, os nossos amados, aqueles que convivem conosco. E essa luz de Deus em nós, que é refletida para as pessoas, isso volta para Deus como louvor, como adoração, como honra, como glória. Porque é isso que a palavra diz, que se a nossa luz brilhar diante das pessoas, as pessoas vão reconhecer, elas vão louvar, elas vão glorificar, elas vão adorar o Pai. Porque elas vão ver as nossas boas obras, elas vão ver as nossas atitudes. Essa luz vai brilhar em nós. Que luz é essa? É a própria presença de Deus. É o tempo que passamos diante de Deus, diante do Pai. Outra expressão que indica a presença de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Estar na presença de Deus é saber que quem nos ajuda, quem é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso confortador, o nosso fortalecedor, é o Senhor, é Deus. É na presença de Deus, é diante de Deus que nós recebemos ajuda, que nós recebemos força. A Bíblia diz que Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Ele não é um Deus distante, inacessível, longínquo. Não, Ele é um Deus próximo, chegado, íntimo. Quando estamos na presença de Deus, nós podemos experimentar o seu esplendor, a sua doce e santa presença, a sua majestade, a sua força, a sua alegria, a glória de Deus, a sua formosura, a beleza da santidade de Deus, o seu poder, a sua honra, fortaleza. A Bíblia diz que
o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que habita em nós, Ele é um Deus que nos ama, que quer estar conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, inclui hoje. Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, e Ele está conosco nesse dia. E o convite que Ele fez para Abraão, Ele faz para nós. Anda na minha presença, anda comigo, fica a sós comigo, te apresenta diante de mim. Que hoje nós possamos estar diante de Deus, na sua santa presença. Que nós possamos andar com Deus.